Meus irmãos, vamos para a palavra, amém? Vamos para a palavra. Eu queria que você, mais uma vez, baixasse sua fronte. E de modo muito particular com Deus, você perguntasse assim ao Senhor: o que o Senhor tem para mim essa noite? Quanto à tua palavra, Deus? Pergunta para Deus: o que o Senhor tem para mim essa noite? Pergunte isso. Há alguns lugares aqui ainda vazios à frente. Vocês podem vir, casal. Os irmãos também. Há alguns lugares aqui à frente ainda vazios. Senhor querido, mais uma vez em tua presença, nós pedimos que o Senhor nos fale com toda a liberdade que o teu Espírito quiser. Tu és o Rei nesse lugar. Tu és a majestade única e suprema. Estamos aqui por tua causa, Senhor. Então assume o teu trono em cada vida, em cada alma, em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Um dos momentos mais angustiantes, mais tristes no meu ministério pastoral foi quando fui procurado por um experiente colega, um homem diante do qual eu me espelhava, um homem que me servia como referencial de conduta cristã e ministerial. E aquele pastor estava totalmente fora de si naquela manhã, desarticulado, desajustado, tremendo, falando de modo muito nervoso, quando no nosso gabinete ele me confidenciou que estava se separando de sua esposa. Não havia traição, não havia adultério. O que havia, segundo ele, era uma incompatibilidade de gênios. Mas o que mais me chamou a atenção não foi a crise conjugal dele. Porque isso, todos nós estamos sujeitos a passar e a enfrentar. Mas sim a pergunta que aquele calejado pastor, experiente pastor me fez, em meio aos prantos, em meio às lágrimas. Ele me perguntou assim: pastor Júlio, há uma coisa que eu não consigo tirar da minha cabeça quanto a essa minha decisão de me separar da minha esposa. Eu conheço a palavra, sou um homem bem doutrinado, mas há uma dúvida que se abate sobre o meu coração. Se eu de fato levar a sério esta separação, eu perderei a minha salvação? É isso que me preocupa. Eu perderei o privilégio de entrar no céu? Eu perderei o direito de entrar nas mansões celestiais, acerca das quais tanto preguei e fui um instrumento de Deus para tantas conversões? Eu posso perder a minha salvação por me separar da minha esposa? A dúvida daquele pastor, tenho certeza, é a dúvida de muitos que estão aqui. Uma dúvida atrelada a outros fatos, talvez não tendo nada a ver com uma crise conjugal, mas você bem sabe quais são as suas fraquezas, as suas dúvidas, as suas incertezas. Portanto, eu quero responder a essa pergunta, de modo claro, direto e objetivo, nessa noite. Pode um crente perder a salvação? Pode um crente perder a salvação? Eu quero começar respondendo a esta pergunta, lendo com vocês parte da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, no que diz respeito ao ponto relativo à salvação. Olha o que é dito pelos batistas brasileiros: a salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo
e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Uma marca distintiva dos batistas ao longo dos séculos é a crença bíblica quanto à impossibilidade de se perder a salvação, pois cremos numa doutrina que é conhecida como a perseverança eterna dos salvos. A perseverança eterna dos salvos. E nessa noite, eu quero mostrar os vários textos bíblicos que confirmam tal ideia, para que nenhuma dúvida pare sobre qualquer mente aqui. Creio que este assunto é muito relevante. Há muitos que estão na fé, na igreja, congregando em uma agremiação religiosa, mas não têm qualquer convicção, não nutrem qualquer certeza quanto ao seu destino eterno. Há muitos que estão talvez se auto-enganando, se auto-equivocando, vivendo uma fé de mera aparência religiosa, mas sem terem qualquer tipo de segurança interior da alma quanto ao seu futuro na eternidade. E meu amado, aquilo que você crê nesta vida terrena é o que determinará o seu sucesso ou o seu fracasso no mundo vindouro. Eu quero repetir isso para você. Aquilo que você crê nesta vida terrena é o que determinará o seu sucesso ou fracasso no tocante ao mundo vindouro. Não vou criar polêmicas aqui, porque eu entendo que o assunto é tão claro e a Bíblia tem tantos argumentos conclusivos que não há por que criar polêmica. Vou a alguns pontos e quero ser, como já disse, bem objetivo. Primeiro ponto. Jesus diz que ninguém tem poder para afastar uma ovelha do seu rebanho. Vamos repetir juntos, vamos lá? Jesus diz que ninguém tem poder para afastar uma ovelha do seu rebanho. Vamos confirmar isso na palavra. João capítulo 10, versos 27 ao 29. Comigo, venha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Ninguém pode afastar você do Senhor. Ninguém pode arrancar você da mão de Deus. Quero ser radical agora. Nem você mesmo, se você é uma ovelha do Senhor, pode fugir do rebanho dele. Você até pode querer tentar. Você até pode desejar isso. Você tem os seus momentos maus. O dia em que você está down, para baixo. Mas nem você mesmo tem condição de sair debaixo da segurança do Senhor. Portanto, Jesus é claro. Observe o filho pródigo. O filho sai da casa do pai, toma para si a sua herança, vai para o mundão viver de modo desregrado, pecaminoso, chega ao fundo do poço, e lá na miséria que ele buscou para si, qual é o pensamento que ele teve? Quantos trabalhadores na casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui, nesta desgraça, eu vou voltar para casa, e vou dizer, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como a um dos teus empregados. Qual foi a intenção do filho pródigo? Voltar para a casa paterna, mas para ser um empregado. Ele sabia que no momento que ele abandonou a sua casa, pediu a sua herança, ele perdeu o direito, pela lei, a qualquer tipo de benesse, no que diz respeito ao que seu pai possuía. E o texto sagrado nos fala, em Lucas capítulo 15,
que aquele pai, vendo-o de longe, correu ao seu encontro e deu a ele todos os objetos dignos de um filho verdadeiro. Fez com que ele fosse restaurado à condição original. Sabe por quê? Porque uma vez filho, filho para sempre. Uma vez filho de Deus para sempre. Esse é o nosso primeiro argumento, esse é o nosso primeiro ponto. Segunda verdade, uma verdade bem calvinista. A salvação não depende de uma escolha que façamos em relação a Jesus, mas sim de uma escolha que Ele fez a nosso favor. Glória a Deus por isso. Porque se eu escolhesse, eu poderia desescolher. Nem sei se existe essa palavra. A salvação depende de uma escolha que Deus já fez a seu favor. Vamos lá. João 15,16. Vocês, comigo. Vocês não me escolheram, disse Jesus, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Você não está aqui por uma simples manifestação bondosa do seu coração. Você não está aqui porque você decidiu dar uma chance para Jesus. Para com isso, querido. Você está aqui porque Deus em Cristo decidiu dar uma chance para você. Você não tinha mérito algum, crédito algum, merecimento algum. Mas o Senhor separou você. Aliás, a doutrina da eleição, ela percorre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não podemos ocultar essa verdade. Vamos lá? Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5. Olha que palavra forte. Porque Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em quem? Em Cristo. Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Glória a Deus. Quando nada existia ainda, Deus já sonhava com você, Liliane. Quando nada existia ainda, Deus já pensava em você, Rodney. Quando nada ainda era uma realidade, Kelma, você já fazia parte dos planos do Senhor. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Portanto, não somos nós quem escolhemos a Deus, mas Ele nos escolhe. Que isso fique bem claro. Terceira verdade. A salvação é fruto da graça e não de qualquer mérito de nossa parte. Se é assim, a nossa segurança vem de Deus e não de nós mesmos. Nós podemos descansar nos braços do Senhor como aquele bebê, porque é Deus quem garante a nossa salvação. Não são os nossos gestos de misericórdia e bondade. Vamos a um texto clássico que muitos aqui estão carecas de conhecer. Comigo, venha. Pois vocês são salvos pela graça. Graça é favor imerecido. Se você faz alguma coisa para merecer, não é mais graça. Se há algum gesto de bondade de sua parte, não é mais graça. Se há alguma atitude humana vinda de você, não é mais graça. Graça é Deus fazendo tudo por você. Por meio da fé, da crença em Cristo, da convicção espiritual. E isto não vem de vocês. É dom de Deus. É um presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar inflado no céu, encontrar com São Pedro na porta das mansões celestiais e vai dizer assim: pode abrir o portão, grande apóstolo Pedro, eu fiz por merecer estar aqui. Não vai existir isso não. Chegaremos no céu com um gozo de alma indescritível,
mas ao mesmo tempo com uma humildade de coração, por sabermos que estamos ali exclusivamente pelo sangue de Jesus derramado a nosso favor. Eu sei que não valho nada. Você sabe quanto você vale. Deus sabe quanto valemos. E na nossa inutilidade, na nossa futilidade, Ele decidiu nos dar um valor que preço nenhum poderia jamais comprar, quando derramou o seu sangue na cruz por mim e por você. Isso é graça, isso é graça. Nada pode comprar tão grande salvação. Por isso eu estou seguro. Veio de Deus a atitude, a iniciativa. Não veio de mim, não veio de você. Quarta verdade espiritual. A obra de Deus, ela não para jamais em nossa vida, enquanto estivermos neste mundo. O que Deus começou, Ele vai terminar em você, querido. Você até pode lutar contra, mas Ele vai completar a obra que Ele já começou. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, vamos. Estou convencido, Paulo estava certo, de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Os casados para sempre aqui, quantos casados para sempre nós temos aqui? Sabem muito bem o significado disso. Cada casado tem uma plaquinha, em que está lá em letras garrafais, colada na porta do quarto. O que está escrito lá, casados? O quê? Estamos em obras. Estamos em obras. Não só os casados para sempre, mas todos aqueles que são de Cristo estão em obra. E esta obra só vai ser concluída quando Jesus voltar. Então fique tranquilo. Você ainda vacila muito. Você ainda tropeça muito. Mas o Senhor está fazendo a obra dele em você. Ele está a cada dia regenerando, trabalhando, produzindo um fruto para a eternidade na sua vida. Quinta verdade. Nós podemos ter certeza e não dúvidas quanto à salvação. Nós podemos ter certeza e não dúvidas quanto à salvação. Eu estava num debate teológico com uma testemunha de Jeová, amigo querido, mas tivemos essa discussão teológica, e eu fiz uma pergunta para ele que foi checkmate. A minha pergunta foi a seguinte: com toda a sua busca pelo conhecimento, se você fechar os olhos hoje nessa terra, para onde você vai? Só Jeová sabe. Resposta furada, meu irmão. Só Jeová sabe. Eu falei, realmente, Jeová sabe. E você também tem que saber se você está firmado em Cristo. A palavra nos diz de modo assegurado que se eu creio no Filho, eu tenho a vida. E eu não tenho mais que ter dúvidas quanto a isso. Vamos lá? 1 João 5, do 11 ao 13, comigo. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Você tem o Filho de Deus no seu coração? Amém? Então você tem o que, meu irmão? A vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam com resolução, com confiança, que vocês têm o quê? A vida eterna. Não tem que ter dúvida não. A dúvida existe quando não houve uma entrega genuína e total ainda a Jesus. Mas biblicamente, teologicamente, você não pode ter dúvidas quanto a este assunto. Mais ainda, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. É lindo esse texto. Olha o que Timóteo fala, Paulo fala a Timóteo.
porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até aquele dia. Nós mudamos, irmãos. Nós somos dados a altos e baixos. Nós somos muito instáveis emocionalmente. Ora, somos liberais com aquilo que possuímos. Ora, somos avarentos. Ora, amamos a todos. Ora, não queremos papo com ninguém. Mas a palavra de Deus diz que Deus não pode mudar. Ele é estável no seu caráter. E quando Ele decidiu salvar você, Ele o salvou para todo sempre. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Você não pode dormir salvo e acordar perdido. Você não pode acordar salvo e dormir perdido. Porque Deus é poderoso para guardar o seu tesouro até aquele dia, o dia da sua volta. Sexto argumento. Já estamos libertos de toda condenação. E nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, irmãos, nada. Eu sei que nós temos as nossas recaídas emocionais. Nós temos. Esta semana conversava com uma pessoa que, mesmo já tendo professado a Jesus, sido batizada, ela ainda se angustia e se martiriza quanto a algumas coisas que ela fez lá atrás. Coisas muito feias, mas que não tem poder para superar a cobertura do perdão que vem de Deus. Não tem poder. Você até pode ter as suas crises emocionais. Você sabe muito bem o que você já fez de ruim, quantas pessoas você já machucou. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Vamos lá? Passa aí. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Feche os seus ouvidos para as acusações do diabo. Repreenda-o. Quando ele lhe mostrar o seu passado, mostre a ele o futuro dele. O futuro dele é de condenação certeira. E Paulo vai mais além. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Se você está em Cristo, você já foi liberto de toda condenação, de todo pecado praticado, porque em Cristo você é um homem novo, você é uma mulher nova, com um destino novo guardado para você. Pare de se culpar, se nem o Senhor lhe culpa mais. Entregue ao Senhor seu fardo e creia, seus pecados já foram perdoados em Cristo. Sétimo argumento. Os que saem da igreja e não retornam, é porque, na verdade, nunca foram salvos, apenas convencidos. Isso é uma verdade muito séria que eu quero falar aqui. Para alguns que não têm firmeza, que andam de modo trôpego, cambaleante, entrando e saindo da igreja várias vezes. Você precisa rever as suas convicções espirituais. Você precisa refletir se de fato a sua vida já é de Jesus. Porque aqueles que não tomam uma decisão quanto ao seu retorno definitivo, estão mostrando que na verdade nunca foram salvos, apenas convencidos. Vamos ver isso na palavra? 1 João 2,19. Vamos lá? Juntos. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos.
pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Jesus fala algo muito forte. Vamos lá. Mateus 15, 13. Olha a palavra de Jesus. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Olha que coisa séria. Aquele cara que cantava, aquele cara que pregava, aquele cara que fazia e acontecia na sua congregação, e você olha para ele hoje, você sente pena, dó, misericórdia, pelo estilo de vida tão baixo que ele tem vivido. Eu não tenho dúvida disso. Escute, se ele é de Deus, ele vai voltar. E você pode ser um instrumento para o retorno dele. Se ele não for de Deus, ele não vai voltar. O crente, o verdadeiro crente, ele pode tropeçar, irmãos, sim ou não? Claro que sim. Claro que sim. Mas se ele é crente, e crente para valer, ele vai retornar à graça de Deus. Vamos ver isso aí? Salmo 32. Esse texto que fica perdido na sua Bíblia, anota ele na sua Bíblia aí. Por isso, todo aquele que é santo, separado por Deus, orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Olha, irmãos. Se é de Deus, não termina os seus dias na miséria espiritual, no pecado. Se é de Deus, não termina os seus dias no mundo. E observe o que eu estou falando aqui. Eu não estou nem falando de igreja. Estou falando de comunhão com o Senhor. De vida com o Senhor. Porque, irmãos, no céu nós vamos ter muitas surpresas. Ah, vamos ter. Uai! Você aqui? Sim. E o outro vai te perguntar, você aqui também? Você crente que está com a bola toda? Vamos ter muitas surpresas no céu. Diante de tudo que nós falamos, como é que então nós podemos explicar o texto de Hebreus 6, do 4 ao 6? Vamos lá? Esse texto é polêmico. Tenho certeza que você já se deparou com ele em algum momento, ao pensar sobre a segurança de salvação. Vamos ler juntos? Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível, olha o que o autor fala, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Hebreus 6, 4 ao 6. E aí, pastor? Está escrito aí, que aquele que se afastou não tem mais possibilidade de salvação. Ele perdeu o que ele tinha. Será que ele tinha? Deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês. Uma das regras básicas da interpretação da Bíblia é que a Bíblia explica a própria Bíblia. E uma das questões centrais da hermenêutica, que é a ciência da interpretação, é que quando você quer criar uma fundamentação, quando você quer ter uma doutrina, ou um ensino, ou uma teoria consolidada, você tem que se prender ao maior número de argumentos favoráveis. Os argumentos isolados não podem se constituir em ensino que seja aceito. Nesse caso específico aí, nesse texto isolado, nós podemos compreender, pelas evidências disponíveis na palavra de Deus, que os que agiram dessa forma nunca foram salvos.
Eles foram abençoados pelo contato com a igreja. E a gente sabe que isso é uma coisa que acontece muito. Aquele camarada que começa a frequentar a igreja, influenciado pela esposa, pelo esposo, por um amigo, por um parente, e ele vem. E pelas palavras que ele ouve, pela influência do povo, ele começa a mudar em muitas áreas, mesmo sem ter ainda um coração convertido. E ele começa a agir como um crente em muitas circunstâncias. Mas se ele não teve, de fato, um coração quebrantado por Deus, ele retornará, como disse Jesus, como a porca para o espojadouro de lama, como o cão para o próprio vômito. E aí o seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Ele teve contato com o povo de Deus. Ele teve influência de Deus na vida dele, a partir dos que lidam com ele. Mas nunca teve uma experiência de conversão genuína com Deus. Por isso, ele tornou-se um cínico espiritual. Aquele cara que diz que conhece a Bíblia toda, que sabe todo esse papo de igreja, e se tornou acostumado, indiferente e apático quanto às verdades centrais do Evangelho. Sendo assim, queridos, quero fechar nesse momento fazendo um apelo a você. Nós precisamos ter segurança em nossa fé. Segurança em nossa fé. Não se pode compreender um crente, um cristão, que dizendo-se de Jesus, não sabe qual é o seu destino eterno da alma, não sabe para onde vai quanto ao mundo vindouro. Não se pode pensar num crente que tenha medo da morte. Que você tema a morte pela saudade em relação aos familiares, mas jamais por não saber o que lhe aguarda na eternidade. Eu não quero morrer agora. Você quer morrer agora? Eu sei que o céu é maravilhoso. Eu sei que o céu é abençoado. Mas eu não quero morrer agora. Porque entendo que o Senhor me deu ainda um legado para ser cumprido, como deu também a você nessa terra. Mas se o Senhor quiser me chamar, e Ele tem poder para isso, eu sei para onde irei. Diferentemente de Alziro Zaru, fundador da Legião da Boa Vontade, hoje liderada por José de Paiva Neto, diferentemente dele, quando escreveu, não sei de onde vim, nem sei para onde vou, eu sei muito bem de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. E se você está em Cristo, você sabe muito bem de onde você veio. E você sabe também para onde vai. Sabe ou não sabe, irmão? Então essa é uma noite para você ter segurança. Infelizmente, perdoe-me dizer isso, alguns grupos religiosos que se dizem evangélicos apregoam a perda de salvação como uma forma de tornar os seus membros cativos às suas ideias um tanto exageradas e antibíblicas. Eles tornam a pessoa presa no seu gueto, no seu reduto, porque ela pensa que saindo da igreja tal, ela irá perder a sua vida com Deus, a eternidade com o Senhor. Isso não tem cabimento, irmãos. É uma chantagem espiritual. E por que não falar emocional também? A genuína vida cristã é embasada no amor. Escute isso. Eu sirvo a Jesus porque eu amo. Não por medo de perder minha salvação. Está claro isso, meus irmãos? E eu amo a Jesus porque Ele me amou primeiro. Sou cristão por amor a Deus. Não por medo de perder o meu destino eterno. Porque eu sei que isso jamais será tirado de mim, mesmo sendo quem eu sou. Pois uma vez de Jesus para sempre. Olha aqui para mim, bem no meu olho. Você não pode sair daqui depois de ouvir uma palavra dessa
sem ter convicção de qual seja o seu destino eterno, de a quem você pertence. Você não pode sair daqui, se você diz que é um cristão, com dúvida quanto à sua eternidade. Se você tem o Filho, você tem a vida. E você só não tem a vida se você não tiver o Filho. Mas aí já é outra história, que você precisa resolver imediatamente. Como é que você recebe o Filho? Abrindo sua vida para Ele, reconhecendo sua miséria espiritual, seu estado de dependência total em relação a Cristo, olhando para o Filho como sua única fonte de salvação, arrependendo-se dos seus pecados e crendo apenas nele como seu Salvador e como seu Senhor. Vamos baixar nossas frontes agora, todos nós que estamos aqui. Eu quero ser bem direto e objetivo. Bem direto e objetivo. Existe alguém aqui nessa noite que até esse momento se julgava um cristão, um crente, um seguidor de Jesus, mas que não tem certeza da sua eternidade com Deus, tem dúvidas quanto ao seu destino eterno, vive uma fé baseada no que você pode fazer, sempre tentando ganhar pontos com Deus para a eternidade, mas você acerta de um lado e erra do outro, e sente um enorme vazio dominar a sua alma. Mas nessa noite, eu quero lhe dar uma oportunidade. Se você tem dúvida quanto à sua salvação, se você se sente inseguro quanto ao seu destino eterno, no seu coração, você vai dizer para Jesus agora: Senhor Jesus, nessa noite eu quero ter certeza. Até esse momento, eu estava com dúvida, mas nessa noite eu quero ter convicção, eu quero ter segurança de que pertenço ao Senhor, de que sou do Senhor, aqui e muito mais na eternidade. E eu quero falar forte com você agora. Igreja, continua orando, não quero ninguém me olhando agora. Ninguém. Meu amigo que está nos visitando, convidado que está conosco, estou falando com você também. Se nessa noite, meu amigo, meu amado convidado, você abrir o seu coração e pedir para Jesus entrar nele e fazer morada, se reconhecer como pecador, nessa noite você vai sair daqui firmado na rocha eterna que é Cristo.